Shalom, queridos alunos, graça e paz, bom dia, boa continuidade de semana e que o Eterno continue abençoando vocês com toda sorte de bênçãos. Ontem tivemos apresentações de trabalho, turma de quarta, o pessoal da turma de sábado também foi convidado, alguns de sábado estiveram na confraternização e eu sei que quando chega essa época de dezembro, já dia 15, já fica uma correria, trabalho, confraternização, se preparando para as festas de fim de ano. Por isso estou enviando essa aula para finalizarmos a disciplina de doutrina de Deus, ok? Bem, queridos, vamos lá. Aprendemos nessa matéria que doutrina de Deus refere-se ao nome teologia, que é o nome do curso. Teó vem da terminologia grega theos, Deus, logia, logos, estudo, o estudo sobre Deus, o tratado sobre Deus. Na teologia cristã, Deus é interpretado a partir dos textos bíblicos. Logo, quando eu interpreto Deus a partir dos textos bíblicos, primeiro, eu preciso conhecer a Bíblia. Um cristão que não conhece a Bíblia, ele não consegue conhecer Deus. Por isso, um dos pilares do protestantismo foi sola escritura, somente as escrituras. Porque antes do protestantismo, o cristianismo católico tinha estabelecido que a fé deveria ser norteada através da tradição. E a tradição é um problema, porque a tradição ela pode construir vários dogmas que não têm a ver com a Bíblia. A perpétua virgindade de Maria, a ascensão de Maria, o purgatório, a indulgência, a penitência e tantas coisas que o cristianismo católico criou que não tem embasamento bíblico, tem embasamento nas suas tradições e nos seus concílios. Então o protestantismo vem com um pilar, solo scriptura, somente as escrituras, levando os seus membros protestantes a terem um relacionamento mais profundo com a Bíblia, no objetivo de conhecerem a Deus. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu estou me aprofundando em Deus, a partir da interpretação judaica. E o Antigo Testamento tem judaísmos distintos. Podemos classificar o Antigo Testamento como 3 períodos históricos, chamados de período pré-exílico, antes do cativeiro babilônico, mesoexílico, durante o cativeiro babilônico e pós-exílico, após o cativeiro babilônico. E esses períodos retratam conceitos e interpretações judaicas distintas. Uma coisa é o judaísmo primitivo, pré-exílico, outra coisa é o judaísmo quando eles estão exilados na Babilônia e outra coisa é o judaísmo pós-exílico, que já tem uma certa influência persa, já tem uma influência dos dominadores do próprio Israel. Mas em todos esses períodos, Deus, ele é sempre existente. O judaísmo, ele é uma religião teísta, a princípio monolátrica, e no período pós-cativeiro afunila-se para um monoteísmo, onde acredita que Yahvé é o único Deus. Ele em hebraico é Ehad, ele é o único Deus. Quando passa pelo judaísmo intertestamentário, que é aquele judaísmo entre Malaquias e Mateus, onde a dominação é helenística, o judaísmo sofre influências do helenismo também, mas ainda continua sendo uma religião teísta e monoteísta, aonde crê na existência de Deus e aonde tem Yahvé como verdadeiro e único Deus em detrimento aos olimpianos e todos os demais deuses da mitologia grega. Quando chega o Novo Testamento, o judaísmo neotestamentário, ainda o conceito de Deus, ele é bem templário, pelo qual os sacerdotes e escribas, principalmente os fariseus, estão norteando, por intermédio de Anás, Caifás e dos demais, estão norteando a fé.
e os saduceus, que também são uma elite judaica mais pobre, mais periférica, mas que também tem uma influência muito grande, principalmente como as vilas mais pobres de Israel, da Palestina, da Galileia, como Naim, Cesareia, Cafarnaum. Os saduceus eles estavam mais presentes a esse grupo mais periférico. E tanto saduceus como fariseus, como o judaísmo neotestamentário e as suas demais vertentes continuam com o título monoteísta e teísta. O cristianismo nasce como uma nova vertente do judaísmo. A princípio, o cristianismo nada mais é do que uma nova linha judaica, talvez uma seita judaica, aonde interpreta-se que Jesus é o Messias e Yahvé é o único Deus. Mas, como nós já vimos, o cristianismo ele vai se divorciar do judaísmo quando ele pende para novas interpretações cristológicas, onde Jesus é descrito como Deus, da mesma essência divina do Pai, e o Espírito Santo será descrito como Deus, distinto do Pai e do Filho em pessoalidade e igual ao Pai e o Filho em deidade. Esse é o pensamento cristão primitivo que resultará na interpretação teísta trinitariana, onde Deus é três pessoas distintas em pessoalidade e igual em deidade. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas os mesmos possuem o mesmo atributo da eternidade, da onipotência, da onipresença, da onisciência, da presciência, da imutabilidade e assim sucessivamente. Tudo isso, queridos, é muito interessante. É muito interessante entendermos Deus a partir do que ele se revela das Escrituras Sagradas e também compreendermos que ele é muito mais do que as Escrituras revelam, porque Deus está acima do nosso pensamento, Deus está acima dos nossos caminhos, ele é sempre além e mais alto. Tudo isso é de suma importância, tudo isso é muito interessante. Quando a gente grava sempre tem isso, né? É o carro do ovo, é o carro da feira passando, mas eu tenho conseguido trabalhar o conteúdo que eu queria apresentar para vocês. Vamos aguardar só um pouquinho para ver se o carro da fruta passa. Acho que vai passar. Continuando então, meus queridos. Deixa o rapaz vender aí o caju dele. Mediante tudo isso, uma das interpretações que ficam mais evidentes no cristianismo é a interpretação trinitariana. Mas há muitos cristãos teólogos que pendem para uma interpretação triteísta. A interpretação triteísta, estou fugindo aqui do som do carro da fruta. A interpretação triteísta, ela é distinta. A interpretação triteísta, ela já apresenta Deus a partir de uma interpretação politeísta, aonde o Pai não é o Filho não é o Pai e ambos não são o Espírito Santo. São três pessoas distintas em pessoalidade e também em divindade. Logo, seriam três deuses. O Pai é visto como Criador. Jesus é visto como Salvador. E o Espírito Santo é visto como intercessor. Os unicistas negam, porque dizem que não tem três tronos.
Os triteístas dizem que é necessário um trono só. É necessário o trono do Pai, Jesus está à destra do Pai e o Espírito Santo tem o papel de consolar, de fortalecer os servos do Pai e do Filho. Então são interpretações distintas. A grande parte das igrejas são trinitarianas, porque a trindade vem do cristianismo católico, que influenciou os protestantes, pentecostais e neopentecostais. Há uma parte de estudiosos que, depois de analisarem a trindade, entendem que a trindade não é muito coerente e preferem ficar com o triteísmo, e há uma outra pequena parte que prefere ficar com o unicismo. Ok? Essas são as visões. Lembrando que grande parte das igrejas, principalmente batistas, pendem para a linha teísta, monoteísta e trinitariana. Bem, meus queridos, nessa disciplina, além de tudo isso que nós estudamos, também estudamos a importância dos nomes. Os nomes de Deus no Antigo Testamento destacam não somente qualidades, não somente adjetivos, mas a forma como os judeus acreditavam em Deus. Isso é muito interessante. O El Shalom, o Deus de paz, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o El Elyon, o Deus Altíssimo, tudo isso são títulos pela qual os judeus acreditam num Deus de paz, no Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, no Yehová Tsevaot, no Senhor dos Exércitos. Então os nomes são muito importantes para essa disciplina, ok? A definição etimológica de teologia, os nomes de Deus, os conceitos de Deus, monoteísta, monolatria, politeísta, panteísta, triteísta, trinitariano, unitariano, que é o unicista, todos esses termos são importantes. Deus interpretado de forma humana, tendo uma forma humana que fala do antropomorfismo e possuindo sentimentos de alegria e de ódio, que é o antropopatismo. Tudo isso é uma ideia de Deus, que nós discutimos em nossa disciplina. Fico feliz em poder compartilhar este conhecimento com vocês e acredito que Deus é muito mais do que isso. E que talvez um dia poderemos ter acesso a Ele e perguntar e ter talvez aulas direto com Ele para que Ele nos explique com mais profundidade um pouco mais da sua essência divina, dos seus atributos divinos e da sua soberania e plenitude. Que Deus abençoe todos vocês. Desejo a todos Shana Tová, feliz ano novo, boas festas e que o amor de Deus superabunde em vossos corações e sobre o coração de todos os seus familiares, filhos, pais, parentes, amigos, que sejam festas extraordinárias e que Deus esteja presente, ok? Shalom! E finalizando a disciplina, período de recesso, e logo mais estaremos juntos com a disciplina de Cristologia. Um beijo no coração de vocês.